Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao programa Visão Cristã, sobre o papel do homem na família. O papel do homem, do pai na família. Gênesis capítulo 12, no versículo 1, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão não era pai. Abraão ainda nesse período, já com 75 anos de idade, não era um pai. A sua esposa, Sara, estéril, não havia lhe dado filhos. Abraão era um homem sem Deus e sem filhos. Filho de pai idólatra. Mas mesmo assim, Deus o chamou. O chamou para fazer dele uma grande nação. Um povo escolhido. Para dar a ele uma paternidade especial. O pai da fé. Fazer dele um povo diferente. E Deus deu a Abraão essa responsabilidade. A de governar, de cuidar da sua descendência. Como diz as Sagradas Escrituras, em Gênesis 12:3, que nós estamos lendo aqui, em ti, através de ti, através da tua geração, serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Esse foi o chamado de um homem para uma paternidade. Para a paternidade de um povo específico chamado povo de Deus. Deus te chama. De onde você está, não importa aonde você esteja, Deus te chama. Deus te capacita para ir até onde Ele quer te levar. Deus te capacita para te usar de acordo com os projetos dEle, nosso Deus e Pai. Agora, para que isso aconteça, Deus trabalha a natureza de cada um de nós que Ele chama. Cada um de nós temos uma natureza. E Deus trabalha essa natureza forjando o caráter de cada um de nós, que por muitas vezes, para que haja essa transformação, Ele muda até o nome, como fez com Abraão. E como fez com outras pessoas na Bíblia. Deus nos transforma a nossa vida, apesar da circunstância em que nós estejamos vivendo. Ele transforma. Ele trabalha na lapidação da nossa vida para atender a um chamado dele, como Pai. Para nos conduzir à responsabilidade de atender às necessidades dele, Deus Pai. Você que está me ouvindo aqui nesta manhã, você está atendendo a um chamado de Deus. No momento em que você sintonizou aqui, nos canais da Mega FM 879,
nos conectamos aqui, se conectou aqui conosco nos estúdios da Mega FM, Deus estará transformando a sua vida a partir de agora para atender a um chamado dele. E se for necessário, ele vai mudar até o seu nome. Creia nisso. Se necessário for, Deus mudará o seu nome. Nosso Deus é o Deus do impossível. E quer transformar você no homem, no pai adequado para estar à frente da família do século 21. Nós temos percebido que nos últimos tempos, ou do último século para a entrada deste século, muitas coisas aconteceram nesta área, na área familiar, na área da paternidade. Houve uma depreciação, um desgoverno, um desmantelamento da autoridade do pai. E Deus quer transformar a sua vida, homem. Você que está sintonizado aqui conosco agora, Deus quer transformar a sua vida, te dar a paternidade adequada para você estar à frente da sua família neste século 21, neste novo século em que nós estamos vivendo. E para isso acontecer, meu querido, é necessário primeiro você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida, para depois então você permitir que Deus o faça. O nosso Deus é cavalheiro. Ele trabalha na sua vida com a sua permissão. E você será transformado no homem adequado, no pai adequado, pela vontade de Deus e pela sua permissão, por aquilo que você vai receber em seu coração e desejar. Amém? Receba. A família, meu querido, é uma entidade espiritual constituída por Deus, lá no Éden, lá na criação. Não é apenas um ajuntamento de pessoas debaixo do mesmo teto, como a sociologia quer que aceitemos neste século. Que tudo que se reúne debaixo do mesmo teto se torna família. E por muitas vezes nessa reunião não existe a figura do pai ou a figura da mãe. Existem outros figurantes se estabelecendo como família, deturpando aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus criou lá no Éden. Na família, um homem e uma mulher estão unidos por Deus em aliança. Aliança de casamento. Com a finalidade, amados, de gerar filhos. Que serão gerados e serão criados dentro da proteção espiritual desta aliança com Deus. Isso está pré-estabelecido desde a criação, desde a fundação do mundo, desde o Éden. Uma família é como um átomo. Um átomo não é apenas um ajuntamento de partículas, mas sim uma união realizada por uma força nuclear. Quando um átomo é rompido, há uma reação devastadora no seu entorno. Há uma devastação em cadeia que libera uma força destrutiva, uma força incalculável. Foi assim lá no Japão, em Nagasaki e Hiroshima.
houve uma devastação incalculável. A separação, o rompimento do átomo chamado casamento, onde o pai e a mãe estão unidos numa só força, causa uma devastação terrível na família, na identidade dos filhos, no desenvolvimento dos filhos, e assim é que tem se corrompido a sociedade nos últimos tempos, uma sociedade corrompida, fraca, enfraquecida pelo rompimento desse átomo poderoso que Deus criou. Amados, quando uma família se rompe, é uma reação devastadora, sem precedentes, sem limites. A família é uma unidade, cujo elemento principal é o homem, o pai. E parece que nós homens não sabemos disso. Nos desligamos e vamos viver uma vida fútil em outros lugares, deixando nossos filhos aos cuidados de uma mãe. A responsabilidade da mãe. Amados, o homem, o pai, é a figura central da família. É onde os filhos se inspiram. É onde os filhos recebem proteção, recebem segurança, recebem provisão. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, assim também o homem, o pai, é o cabeça da família. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando aquele homem, aquele carcereiro entendeu o que estava acontecendo, ele quis saber o que deveria fazer para ser salvo. E a resposta foi objetiva. Ele entendeu o poder de Jesus na vida daqueles prisioneiros e queria aquele poder também na sua vida. Queria levar aquele poder também para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. E a instrução de Paulo e Silas para ele foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, tua família, os seus filhos e todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Amém? A autoridade do Pai, meus amados, ela não tem limites. Não dá. Não dá para nós dimensionarmos o nível da autoridade do Pai numa casa, numa família, na formação de um filho, de uma filha. Hoje nós conseguimos ter uma ideia vaga do que é a autoridade do Pai numa família em que não perdeu essa autoridade. Comparando com aquela família que perdeu a autoridade do pai pela separação, pelo divórcio, pela morte. Nós podemos dimensionar e ter uma visão abstrata desta ausência do pai, dessa ausência de autoridade, ou desta presença do pai, desta presença de autoridade. Podemos ali vislumbrar esses níveis de autoridade, como fazem a diferença. Amém? Veja bem que a decisão daquele homem, daquele carcereiro, levou a salvação para ele e para toda a sua casa. No versículo 33, a palavra diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, cuidando de Paulo e de Silas, lavou-lhes os vergões de açoite e a seguir foi batizado. E todos os seus foram batizados. Receberam a Cristo.
através da autoridade de um pai, de um homem que estava naquela noite exercendo autoridade lá na prisão, em seu trabalho. Amém? Da mesma forma, meus queridos, quando um homem toma decisão errada, ele leva a destruição para sua casa, para sua família. Quando um pai toma decisões erradas, ele leva a destruição para os seus filhos. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, de você pai, de você homem, de você cabeça, de você sacerdote, de você autoridade da sua casa. Que essa destruição em massa dos princípios morais, pela marginalidade, pela prostituição, pelas drogas, pelas mudanças de gênero, estão partindo de nós homens, que deixamos de exercer a nossa autoridade de pais em nossos lares, que abandonamos os nossos lares, que deixamos de estar presente na vida dos nossos filhos nos momentos de necessidades, e eles buscaram socorro em outros lugares e encontraram outros tipos de socorros que não aqueles planejados por Deus para que você os transmitisse aos seus filhos. Entende isso? É ruim de ouvir. É ruim de falar também aqui. Somos nós, amados, nós homens que nos acomodamos. Nós pais que nos acomodamos e que estamos deixando como está para ver como fica. E fica cada dia pior. Cada dia mais agravante. Cada dia mais sem limites. Misericórdia. Eu estou vendo homens que se dizem bravos, machões e às vezes até violentos, sendo envergonhados por filhos envolvidos com drogas, com prostituição, com roubo e com tantas outras coisas indignas que têm trazido vergonha a esses pais, que não tomaram uma posição de homem, de sacerdote e de pai com seus filhos nos momentos adequados e agora se envergonham por isso. Eram valentes. E agora andam escondidos de vergonha. Misericórdia. Mateus capítulo 12, versículo 29. O Senhor Jesus diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Como pode alguém entrar na casa do pai e roubar os seus bens sem antes amarrá-lo? Ou seja, para que o inimigo entre em nossa casa, primeiro é necessário ele imobilizar o valente, imobilizar o cabeça, imobilizar a autoridade espiritual daquela casa, a imobilizar o pai. Certo? Concorda comigo? Se o inimigo, se o ladrão, se o marginal, se o indivíduo facínora entra na sua casa e não te amarra, ele não vai saqueá-la porque você vai reagir. Há uma necessidade de ele te imobilizar. E é desta
forma que a maioria das famílias estão sendo destruídas neste século XXI. Com a imobilização do homem, a imobilização do pai, a imobilização do valente que está sendo amarrado. Casa no grego tem o significado de descendentes, quando nos referimos a casa não como imóvel, casa, paredes, telhado. Você e sua casa, eu e minha casa, eu e meus descendentes, você e seus descendentes. Se você está imobilizado pelo inimigo, os seus descendentes também estão sob o domínio dele. Porque você é o valente da casa. Você é a autoridade, você é o pai. Deus deixou para nós essa responsabilidade, a responsabilidade de proteger, a responsabilidade de dar um destino à nossa casa, de dar um destino aos nossos descendentes. Esta semana, eu estava ajudando o meu filho a fazer uma mudança do escritório dele. E o meu neto, de 2 anos, que ainda não sabe falar muito bem, estava com a gente. Enquanto o meu filho pregava um prego numa parede para colocar um quadro, ele estava com uma chavinha de fenda na mão, o pai batendo lá no prego e ele também batendo na parede da mesma forma, imitando o pai. Recebendo ali o exemplo do pai. Recebendo ali uma herança, uma descendência, uma imitação como homem da figura do pai na sua vida. Percebam a importância da figura paterna para os seus filhos. Nós não podemos, amados, permitir que isso passe batido. Como algo banal, algo simples, que por muitas vezes hoje, nesta geração, as pessoas dizem, não tem nada a ver. Uma palavra muito usada nos últimos tempos, quando vamos corrigir alguma inflação, quando vamos corrigir algo que está caminhando por um lado errado, é nós ouvirmos nossos filhos, nossos jovens dizer, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Amados, Deus nos deu a responsabilidade, como homem e pai, de direcionar, de dar destino aos nossos filhos, destinos devidamente corretos, destinos que venham a perpetuar a família conforme o projeto de Deus lá do Éden, nos dias de hoje do século XXI depois de Cristo. Gênesis capítulo 2, do versículo 24, a palavra do Senhor nos diz, e serão os dois uma só carne, e assim sucessivamente nas gerações seguintes. E o que nós vemos hoje? A família se desfigurando fora do projeto de Deus. As famílias tomando posições totalmente fora dos projetos de Deus. Homens tendo filhos fora da família, privando os seus filhos de terem uma mãe. Mães tendo filhos fora do projeto da família, privando os seus filhos da figura do pai. Ou seja, o valente sendo descartado, o valente sendo depositado literalmente no lixo, e a sua casa sem proteção.
E temos aí outras aberrações. Aberrações como animais de estimação substituindo filhos, membros da família. Amados, famílias não querendo ter filhos. Adotando animais como filhos. Aonde está a autoridade dada ao homem como pai para exercer o papel de líder e autoridade da família? Eu quero aqui voltar um pouco da nossa atenção para o nosso dia a dia, para o nosso derredor, para o nosso bairro, para a nossa rua e especificamente para a nossa casa, tendo em mente que o Senhor Jesus te chamou para que você seja uma bênção. Que o Senhor nosso Deus te chamou para que você seja uma bênção, como ele disse lá em Gênesis 12, 2 para Abraão. Sê tu uma bênção. Abraão, antes de o Senhor chamar, não era confiável. Mas Deus o transformou. Deus o transformou. Deus mudou a vida daquele homem que foi idólatra, que foi desobediente, que desobedeceu uma ordem de Deus para a sua casa, mas que também foi chamado de o pai da fé. Nós também passamos por processos, amados, que por muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Mas o meu convite nesta manhã para você homem, para você pai é: entre na sua posição de obediência a Deus. O Senhor tem algo específico, especial para você pai, para você homem. Amém? Receba em seu coração esta mensagem. Deixa ela fazer eco no seu coração e produzir frutos na sua vida. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais.